Hoje nós vamos estudar Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12, encerrando assim esse livro. Um livro muito profundo nos seus pensamentos. Um livro que nos faz questionar sobre a vida, o propósito da vida. E é um livro que começa falando da vida e termina falando da vida também. E no capítulo 12 de Eclesiastes, nós vamos estudar um pouco sobre a amplitude da vida. A amplitude da vida. Amplitude quer dizer algo que é amplo. O quanto que é ampla a vida. Qual a abrangência da vida. Ela vai de quando a quando. Por que a importância de pensar na amplitude da vida? Então, a amplitude da vida em Eclesiastes 12 nós vemos da seguinte maneira: a vida começa e a vida termina. Aprendemos também que durante esse tempo de vida terrena, nós adquirimos muito conhecimento, bastante conhecimento. A gente fica até impressionado como que cabe tudo isso dentro de uma cachola tão pequena, né? Cabe tudo ali dentro. E é processado de uma maneira maravilhosa. E a gente repete, e a gente aprende coisas novas, e a gente se lembra, e a gente projeta para o futuro expectativas. Tudo aqui dentro, na massa cinzenta. No cerebelo, no cérebro, como Deus nos fez tão perfeito. A vida, ela começa, ela termina. Na vida adquirimos muito conhecimento e, por fim, nós aprendemos também que a vida é mais ampla do que nós pensamos, porque ela continua após a morte. Depois da morte, a vida continua. Essa vida, em parte sim, porque o que vai determinar a sua vida após a morte é como você viveu aqui nesse mundo. Não apenas como, mas qual decisão você tomou durante a sua vida aqui neste mundo. Então essa é a amplitude da vida. Vamos ver os primeiros versículos. De uma maneira poética, ele fala como nós estamos ficando velhos. Não é possível que a Maria Eduarda está ficando velha? Alguém acredita nisso? Hein, Maria Eduarda? Você ficando velha? Não, você não está ficando velha. Mas depois de um tempo já começa a perceber que é possível ficar velho, né, Jonas? Não adianta pintar o cabelo. Porque aqui vai falar de cabelo branco. Mas tem gente que não tem cabelo branco. Mas está lá o cabelo branco. Não adianta colocar prótese dentária. Porque aqui fala também dos dentes se perdendo. Então tem várias coisas nesse texto que nos deixam meio assustados, mas ao mesmo tempo nos deixa alerta. Nós ficamos impressionados como que Deus, de uma maneira até cômica, Ele fala da nossa velhice. Deus, através de Salomão, palavra de Deus inspirada aqui, falando como é a nossa velhice. Começa com uma advertência para aqueles que pensam que jamais vão ficar velhos. Aqueles que pensam que nunca, velhice não é comigo. Todo mundo lembra aqui como demorou para chegar aos 18 anos. Quer dizer, a maioria de nós lembra como demorou para chegar até 18 anos. A gente achava que nunca ia chegar. E chegou a Cristina? Chegou? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias
e cheguem os anos nos quais dirá o quê? Não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer, ou seja, a vida para mim não tem mais graça. Então é para nós guardarmos a palavra de Deus e lembrarmos do Criador do universo e o Criador das nossas vidas enquanto nós somos moços, enquanto nós somos jovens, porque com isso nós estamos armazenando para nós uma força extraordinária para a velhice. Caso nós não fizermos isso, nós vamos entrar naquela espiral descendente de reclamação e vida depressiva. Nós já aprendemos que é sempre importante pensarmos nos dias maus. Nós precisamos reservar energia emocional, talvez física também, mas principalmente espiritual, para os dias maus. Porque a palavra de Deus diz que no versículo 11:8 diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, ou seja, todos esses anos, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Nós precisamos lembrar desses dias de trevas, desses dias maus. E aqui em Eclesiastes tem um verbo muito importante, que é lembrar. Você tem que lembrar disso. Então lembra-te do teu Criador. Há algumas pessoas que nem acreditam que há um Criador desse universo. Alguns acham que tudo veio do acaso e terminará no acaso também. Da mesma forma que há pessoas que acreditam que a gente simplesmente aparece nesse mundo, numa vida sem propósito, para depois terminar essa vida sem expectativa alguma de ter uma vida após a morte. Vivem mais ou menos como os animais, porque animal não tem expectativa de vida, muito menos expectativa de vida após a morte. Um animal não tem consciência de sua própria existência, e um animal também não tem propósito na vida. E algumas pessoas, portanto, vivem como se fossem animais. Mas a palavra do Senhor está aqui dizendo para você: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quais são os dias maus? Vamos ver os dias maus como são? Versículo 2: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, antes que a vida para você seja igual ao céu nublado sempre. Chove, vem o sol, mas você não consegue enxergar claridade. É como se as nuvens estivessem sempre escuras. Por que acontece isso? Por causa da catarata. Por causa da perda da visão. E aí, mesmo depois da raspagem, da troca e da lente, mas aí a visão para alguns, não para todos, ela começa a decrescer. E aí é como se o sol se escurecesse. O sol não escureceu, o sol está brilhando ainda. As estrelas, depois da chuva vem a claridade, o sol. Mas por que para mim está tudo escuro ainda? É porque está chegando aquele tempo, o tempo da defasagem, o tempo em que não está mais funcionando direito o seu organismo, o seu corpo. Versículo 3, aguenta aí, gente, nem começamos ainda. Versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa,
Quais são os guardas da casa? Os teus braços. E se curvarem os homens outrora fortes, quem? As tuas pernas. E cessarem os teus moedores da boca, quem são? Os dentes. Por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. O olho é a janela da alma, não é? Aqui então ele fala dos braços tremendo, das pernas fraquejando e dos dentes caindo e da visão se apagando. Que relato mais triste para terminar um livro, né? E ele fala no versículo 4: e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, se diminuírem. Aqui ele fala das cordas vocais. Para algumas pessoas começa a enfraquecer. Algumas pessoas começam a enfraquecer a voz. E as harmonias, filhas da música, ou seja, os ouvidos, começarem a sumir também. Minha esposa gosta de um barulhinho que ela não ouve mais. Os grilos. Aquela frequência ela não pega mais. A cigarra ela pega enquanto está ficando aquele som grosso, né? Mas quando vai chegando no estágio final daquele canto de cigarra, não é assim? Já também não. Mas eu falo para você, ele está fazendo assim, cri, 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 cri. Não é a mesma coisa, ela fala? Algumas pessoas têm isso. Como está a sua audição? Vai hoje lá no YouTube e escreve assim, audiometria, tá bom? Vai lá e pega um fone de ouvido. E aí você vai fazer um teste de audiometria, de graça. Aí você vai ouvir a frequência, né? Então tem algumas que a Maria Eduarda, ela ouve. Pode colocar depois nela, ela vai ouvir tranquilamente. Você fala, menina, você está inventando, não tem nada aí. Não, ela está ouvindo, ela ouve. Mas depois dos 15 anos mais ou menos já não ouve mais. Não é defeito, é simplesmente o normal. E alguns sons também a gente não pega. Mas depois é para pegar aquele som. Se não pegar, tem algum problema. Pode ir no... Quem que cuida disso aí? O Torrino. Pode ir lá para ver o que está acontecendo. Tá bom? Que tem a flechinha lá. Faz o teste para a gente conversar depois, tá bom? Algumas pessoas a voz enfraquece, outras pessoas têm velhos com a voz forte. Interessante, aquele cantor Frank Sinatra, ele continuou com a voz forte até o final da sua vida. Mas nem todas as pessoas continuam assim. Como também tem pessoas que não têm perda auditiva, outras não têm perda também visual. Não acontece com os outros. No versículo 5: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam pela praça. Bom, aqui tem várias coisas também que mostram uma entropia. Entropia quer dizer uma degeneração. Está acontecendo com você. Como com o universo também está acontecendo essa entropia. Um desfalecimento, um envelhecimento. O que pode acontecer conosco? Começar a ficar com medo de altura. Já não sei mais se eu vou ficar aqui em cima, subir aqui, né? Muito alto. E alguns velhos realmente eles têm medo. Um degrau já é muito. O meu sogro ele tinha muito medo de qualquer coisinha mais alta. Ele agarrava na mão da gente assim, ele tinha muito medo. Então alguns
idosos ficam com medo. Outros ainda vão pular de paraquedas, tá bom? Quando te espantares no caminho, ou seja, com medo de andar, porque andar já é um perigo para algumas pessoas. Perigo de tropeçar, perigo de se perder, tudo se torna um medo. Então, às vezes, a gente nem deixa mais alguns idosos irem e virem, porque eles se tornam incapazes. Também, para algumas pessoas, o cabelo não embranquece, para outros já, desde cedo embranquece. É apenas um sinal, né? E para algumas pessoas, o gafanhoto pode ser um peso. É uma figura em português, é uma hipérbole, é um exagero, né? É claro que ele aguenta o gafanhoto, é só uma maneira de dizer que tudo se tornou pesado. Então vai perdendo aquela força. Não importa se você vai à academia sempre, talvez você retarde um pouco isso, mas vai diminuindo a força. E para alguns dizem, alguma versão, que se arrasta como um gafanhoto que está morrendo. Então, algumas pessoas estão simplesmente se arrastando nesse mundo fisicamente. O apetite que alguns não perdem, mas outros perdem o apetite quase que completamente, e outros completamente. Tanto faz comer um jiló, uma picanha, a mesma coisa. Não é. Não é? Ele não está nessa fase, ainda bem. Mas não é mesmo, né? Por que acontece isso? Pelo simples fato de que você está morrendo. Você não sabia disso, porque nós pensamos que nós temos uma vida e a morte, como se a morte fosse um evento. Mas a morte, desde que ela entrou no mundo, ela nunca foi um evento. A morte sempre foi um processo. Porque Deus falou para Adão e Eva, no dia em que comerdes daquele fruto que não era para comer, o que iria acontecer? Morrerás. E se você lê a Bíblia de modo despreparado, você fala, Deus mentiu, porque eles comeram e não morreram. Eles foram morrer só lá. Quantos anos que eles morreram? 930 anos. 930 anos. Então eles viveram muito tempo, parece, né? Não sei quando que aconteceu aquilo. Mas Deus mentiu? Não. Assim como quando nós vamos num galho de árvore, um arbusto, e nós quebramos um ramo, um galho, a gente joga lá no chão, está verdinho ainda, mas vai amarelando, porque está morrendo, já está morto. Quando saiu da seiva, da ligação com aquela árvore, já morreu. Meus irmãos, Adão morreu no dia em que ele pecou. E não foi só espiritualmente, emocionalmente, fisicamente ele morreu ali, porque foi quebrado da vida que está em Deus, o doador da vida. Ele só não caiu duro ali no momento porque Deus deixou que a morte não fosse instantânea, mas que fosse um processo. E cada pessoa que nasce, já nasce morrendo. Porque há um processo. Se quando é criança nós vemos só uma evolução de saúde, de crescimento, vai chegar à ladeira. Só para provar o que aconteceu com Adão. E a morte está lá dentro, desde do embrião. A morte já está lá. A vida está ali, mas também a morte, o processo da morte. E é por isso então que ele fala tudo isso, e ele diz, porque vais à casa eterna. E as pessoas já estão rodeando.
É como se pessoas já estivessem rodeando, esperando quando vamos morrer. Porque já entramos no processo, no momento em que nascemos. Versículo 6. Alguém quer falar? Por que começa o versículo 6 com a palavra antes? Para lembrar de você morrer. Isso. Para lembrar do Criador na mocidade, antes que se rompa o fio de prata. Então, você está ligado à vida por um fio. A sua vida está por um fio. Quando esse fio de prata se rompe, acabou sua vida. Quando vai se romper? Não sei. Antes que se despedace o copo de ouro. Alguns tentam ainda continuar com a analogia, não acho necessidade, mas alguns falam que o fio de prata é a sua medula ligada aqui ao cérebro. Isso aí vai romper. Não, mas não precisa pensar assim. Só pensa assim, que o fio de prata é a sua vida, e que o copo de ouro é a sua vida, e que o cântaro, o vaso, junto à fonte, é a sua vida. 3 figuras para falar a mesma coisa. Antes que o fio de prata se rompa, antes que quebre o copo de ouro, antes que quebre o cântaro junto à fonte, e antes que se desfaça a roda junto ao poço, antes que a corda do poço quebre, antes que a roldana, todos sabem que é roldana, onde a corda passa, antes que ela quebre também. Ou seja, imagina puxando o balde de água do poço e quebra a corda. Não tem mais como recuperar aquilo naquele momento. Então, antes que a sua vida despedace. Versículo 7. E antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Porque você é feito de pó. Os nutrientes que tem no seu organismo são minerais. Você é feito do pó. E esse pó volta para a terra. Seja na terra mesmo, seja numa cripta, seja numa decomposição, ou seja numa cremação, não importa, vira pó, desintegra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aí volte a Deus. Então quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não, porque Deus é o doador da vida. E tem que voltar a Deus para morar com Ele, ou para ser julgado por Ele, para ser lançado para o inferno. Todos terão que voltar para Deus, porque a origem da sua vida é divina, vem de Deus. Versículo 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, ou seja, tudo é vazio, se nós pensarmos nessa perspectiva. Então a amplitude da vida é essa, meus irmãos, a vida começa e a vida termina, essa é a abrangência, mas a vida não para aí, a vida nessa terra tem essa abrangência, começo e fim, mas a eternidade é muito mais do que isso. Mas antes de falar da eternidade, ele fala sobre o que nós podemos aproveitar da vida. Muitas coisas, não é? Você deve aproveitar dessa vida muitas coisas, mas você não deve abusar dessa vida, no sentido de colocar toda a sua esperança nessa vida. Você tem que deixar um pouco da sua energia, da sua mente, do seu conhecimento para a eternidade. Não poupar, não é isso que eu quero dizer, mas você precisa se dedicar a entender a eternidade. Versículo 9, o pregador, por que ele diz o pregador? Porque Eclesiastes, o nome do livro, quer dizer pregador. Então é o pregador, Salomão, o rei Salomão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Se você gostou de Eclesiastes, não deixe de ler Provérbios.
Provérbios tem mais de 900 provérbios. E aqui tem mais umas dezenas. Mas a Bíblia diz que ele compôs mais de 3.000 provérbios. Então ele só escreveu praticamente 1/3, ou quer dizer, nós só temos 1/3 daquilo que ele escreveu. O livro dos Cânticos de Salomão também é dele, né? Mas ele escreveu bastante, e só o que nós temos na palavra de Deus já é bastante para nós aprendermos. Ele foi muito sábio, Deus deu sabedoria para ele, e no final da vida ficou melhor ainda, porque ele voltou para Deus, porque ele se desviou, mas no final da vida ele voltou e nos escreve esse lindo livro. Ele esquadrinhou, ele pensou, ele conheceu, e ele está passando para nós aqui. Versículo 10: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele fez isso, mas nós sabemos que ele só conseguiu fazer porque Deus estava dirigindo a vida dele para escrever. E ao lermos esse livro, ao aprendermos desse livro, devemos levar bem a sério a nossa vida. Não importa quantos anos você tenha hoje, a vida é muito curta. Versículo 11: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Ele está usando mais ou menos a figura que a sabedoria que Deus está nos dando através da palavra dele é como um prego que, fixado, você não consegue tirar facilmente. Assim também como a vara do pastor de ovelhas, né? Nós conseguimos ler a palavra de Deus e ver tanta sabedoria nela, mas não apenas sabedoria para nós nos tornarmos mais inteligentes, mas sabedoria para decidirmos o estado eterno da nossa alma. Ainda há pessoas que estão brincando com isso, ou se não estão brincando, pelo menos elas estão deixando passar, deixando para lá. Quando você pergunta o que vai acontecer com a sua alma, com o seu espírito depois dessa vida, quando você morrer, algumas vão dizer: não vai acontecer nada, porque a vida acaba aqui. Outras vão dizer: eu vou virar um espírito, vou ficar pairando por aí. Outras vão dizer que vai virar anjinho. Outras vão dizer: eu vou reencarnar em algum outro corpo. Outros vão dizer: eu vou seguir o meu karma. Quem sabe eu vou para uma pessoa evoluída, mas quem sabe meu karma vai ser voltar para uma barata, por exemplo, um animal. E outras pessoas dizem: se alguém rezar por mim, pode ser que eu vá para o céu. Você vai colocar a sua vida nas mãos de pessoas que você tem que confiar que elas fariam aquilo. Contudo, não há garantia. Você precisa ter uma garantia para a sua vida após a morte. Essas são as palavras dos sábios. A palavra de Deus está recheada disso, dessa esperança que você pode ter na vida eterna, hoje. Versículo 12: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Interessante, ele escreveu 3.000 provérbios e vem falar só agora isso. Ele adquiriu tanto conhecimento, só agora que ele vem falar. Mas, meus irmãos, ele não está condenando o estudo, de jeito nenhum. Ele só está dizendo que a mesma quantidade de ideias é a quantidade de livros.
Ou seja, todo mundo pensa alguma coisa, todo mundo escreve alguma coisa. Nós poderíamos dizer hoje, há tantos canais de YouTube que você nem dá conta. Há tantos sites na internet, tantos blogs, tantas informações que você não dá conta de ler. Ele está dizendo que você precisa atentar para isso. Você precisa decidir a sua vida. Por quê? Eu ainda estou procurando a verdade. Não tem pessoas assim? Eu estou estudando ainda, estou lendo ainda, estou escutando ainda. Até quando você vai ficar lendo, escutando, estudando? Você precisa decidir sua vida, porque se você esperar para ler 5.000 livros, talvez não dê tempo. E ainda assim não é garantia de que você vai descobrir a resposta para a vida após a morte. Eu diria para você, João 3,16 resolve todo o seu estudo, toda a sua pesquisa, ela termina em João 3,16. Por quê? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resolveu sua vida. Não há limites de livros. E eu sintetizei todas as bibliotecas do mundo de busca num versículo. Jesus falou isso. E aí está toda a verdade que você precisa. Só depois de você entender João 3,16, agora você fica à vontade para estudar muitas coisas. Mas enquanto você não entender João 3,16, você não tem esperança da vida eterna. E toda a sua busca pode se tornar inútil. Não há limites. O muito estudar é enfado da carne, da canseira, de tantas ideias que tem nesse mundo. Aí ele parte para o final do livro, e a gente também para o final desse estudo, a amplitude da vida. A vida continua após a morte. Não pare só aqui, na expectativa de acabou aqui, acabou tudo. Não, tem vida após a morte. Versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma, ou seja, o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Todo homem deveria começar por aí. Conhecer a Deus, conhecer os mandamentos de Deus e temer a Deus. Por que isso? Porque disso depende a eternidade de uma pessoa. Versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E tem duas referências na Bíblia que elas dizem respeito a isso, a prestação de contas na eternidade. Uma é para aquele que já tem a salvação em Cristo Jesus, e a outra é para aquele que não aceitou a Jesus, e ambos vão para a eternidade. Um vai para a presença de Deus e o outro vai para o inferno e lago de fogo. Mas tem uma palavra para cada um desses. Primeiro para aqueles que já aceitaram, versículo 10. Todos acharam? Porque importa que todos nós os crentes na palavra em Cristo Jesus, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você que já creu em Cristo Jesus, você obrigatoriamente você tem que viver para Ele, porque você vai ter que prestar contas do que você fez com o seu corpo. O corpo é a sua voz, os seus olhos, seus ouvidos, suas pernas, tudo que você fez com o seu corpo, sua mente, tudo que você fez com o seu corpo, você vai ter que responder para o seu mestre, o Senhor Jesus.
Então, depois dessa vida, nós os crentes já sabíamos disso, que tem vida após a morte. Mas talvez o que nem todos saibam é que eles precisam prestar contas daquilo que eles fizeram nesse mundo, porque serão julgados por Cristo. Caso tenham vivido da maneira que agradou ao Senhor, Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Vai ganhar prêmios, premiação. Caso ele não tenha vivido como Deus quer, ele entra também. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, em uma parte ele diz, talvez o 15, ele diz que alguns serão salvos como que através do fogo. Chamuscado, ele entra para a glória do Senhor, mas a vida dele não demonstrou coisas boas. Ele é salvo, mas deixará de ganhar muita premiação, os galardões. Bom, isso é para o crente em Cristo Jesus. Situação incontavelmente pior é a do incrédulo, aquele que não aceitou o Senhor Jesus. Ele vai ter que prestar contas, mas não vai adiantar nada ele prestar contas. Ele já está perdido. Então isso se encontra no último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Tem muita coisa aqui no meio, mas a gente vai sintetizar aqui, tá bom? Versículo 13. Deu o mar, Apocalipse 20, 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Por que isso? Essa é uma maneira de dizer que até aqueles que morreram no mar, foram sepultados no mar, afogados, quando nunca se achou o corpo deles, isso faz a mínima diferença para Deus, porque Deus traz tudo de volta. E Deus ressuscita. E essas pessoas, todas elas, não importa como e onde elas morreram, Deus as trará, porque a alma e o espírito delas já estão no inferno. Mas depois do inferno haverá um tribunal, um trono de julgamento, chamado Grande Trono Branco, onde Deus vai levar essas pessoas tríplices, ou seja, corpo, alma e espírito, e elas vão estar diante do Senhor. Então deu o mar os mortos, o que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados todos de uma vez? Não, um por um, segundo o quê? As suas obras. As obras não salvam, mas as obras condenam. Então, há muitas pessoas dependendo de suas boas obras. Mas a palavra do Senhor diz que a única obra que salva é crer em Cristo Jesus como Salvador. As outras obras serão queimadas. Seja coisas boas que você fez, ou coisas más, todas essas obras acompanharão os incrédulos. E aqueles que não creram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, não colocando sua confiança nas obras, aqueles que não fizeram isso já estão condenados. Resta saber agora quais são as condenações deles. Por isso, eles estarão diante do juiz, e ele vai julgar um por um, obra por obra, e serão julgados segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Porque já morreram uma vez, agora eles estão morrendo a segunda vez. Só que não é uma cessação de existência. Vão continuar por toda a eternidade. E olha o perigo. Versículo 15.
Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Em outras passagens, o Senhor Jesus dizia: onde há choro e ranger de dentes, onde o verme não consome, onde há fogo e enxofre, onde estão banidos da face de Deus por toda a eternidade. Expectativa terrível, né? A mesma expectativa de Satanás. Só que Satanás não tem remédio. Ele nunca vai ser salvo. Mas a raça humana pode ser salva. O que vai acontecer com o diabo é que ele vai para esse lugar que foi preparado para ele e para os demônios. Não para os seres humanos. Mas os seres humanos estão indo para lá por rejeitarem a palavra do Senhor. Versículo 10, Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eu não posso nem imaginar uma coisa dessa, porque a nossa vida, a abrangência dela é muito curta. Isso aqui não tem nada de curto, isso aqui é por toda a eternidade. E esse é o diabo, mas as pessoas que não foram achadas inscritas no livro da vida, elas terão o mesmo destino que o diabo. Que o Senhor abençoe a cada pessoa aqui. Se há alguém que nunca tomou essa decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus, o Salvador, precisa fazer isso hoje, agora. Se alguém tiver dificuldade, procure alguém. Estou à disposição e muitas pessoas aqui para encaminhar pessoas para o caminho da salvação. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela vida que o Senhor tem nos dado. Enquanto nós estamos vivendo, ó Pai, essa vida, nós estamos aprendendo também da Tua Palavra. Mas há muitas pessoas que não entendem isso. Acham que a amplitude da vida é só nesse mundo. E elas terão uma surpresa muito desagradável, ó Deus. Pedimos que o Senhor use as nossas vidas para tirá-las dessa cegueira espiritual, para que elas compreendam a salvação que há em Cristo Jesus. E dessa maneira, Pai, não passarão pela segunda morte. Louvamos ao Senhor Jesus por essa salvação, e é nele que colocamos toda a nossa confiança, e é em nome dele que nós oramos. Amém.